Lucas capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e sentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago, e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: mestre, trabalhamos a noite toda, e nada pescamos, mas, por causa da tua palavra, lançarei as redes. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-lo. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique, quase afundavam. Versículo 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E depois de levar os barcos para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Até aí, olha para cá, por favor. Você que já vem acompanhando as nossas mensagens sobre o livro de Lucas, você deve estar um pouco mais habituado com o contexto. Você lembra? Aqui Jesus ele já era famoso. Tinha uma certa fama por conta dos seus milagres, daquilo que diziam a respeito dele. Ele tinha lido o livro de Isaías e tinha dito: aqui se cumpriu a palavra do Senhor. O próprio Pedro já tinha visto Jesus curar a sua sogra, já tinha visto Jesus curar vários enfermos que foram à porta de sua casa e tinha visto Jesus, inclusive, expulsar um demônio que, no meio da pregação de Jesus, começou a atormentá-lo. Então aqui Jesus ele já tinha uma certa fama. Mas, diante deste fato aqui, a Escritura diz que Pedro, mesmo tendo visto tudo isso, ele para e diz assim: Senhor, afasta-te de mim. Tu és Deus. E qual que foi a consequência de Jesus Cristo ter de fato reconhecido diante daquele sinal que Jesus era Deus? Olha a fala dele: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Toda vez que um ser humano ele tem um encontro com Deus verdadeiro, o que se espera dele é exatamente esta mesma posição de Pedro. É ele se ver como perdido, como pecador, como indigno. Foi exatamente o que aconteceu aqui com Pedro quando ele viu este milagre na frente dele. E lembrando, Pedro pescou a noite toda e não conseguiu nada. E então Jesus faz o quê? Ele diz assim: olha, Pedro, vai um pouquinho mais para o fundo. Não era nem tão no fundo. Porque Jesus estava pregando o barco para as pessoas ouvirem, então não pode falar: estava lá no fundão, por isso que pegou bastante. Foi simplesmente para mostrar: Ele é Deus. Foi mais um sinal do nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto aqui, que nós acabamos de ler, ele vai falar da fraqueza humana, da nossa pecaminosidade e do quão Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades, ainda que sejam coisas básicas aqui, como comida. Peixe era comida, mas para cuidar de mim e de você. Como diz João Calvino certa vez: conhecer a Deus e descobrir a si próprio, nisto consiste a sabedoria. Você, de fato, é alguém sábio quando você conhece a Deus, e a consequência de você conhecer a Deus de verdade é você conhecer o seu coração, é você conhecer a você mesmo. Sem esse entendimento, meu irmão, você não vai conseguir ter uma vida santa. Sem esse entendimento de quem Deus é e de quem você é, você não vai conseguir ter relacionamentos interpessoais. Eu não estou dizendo relacionamentos amorosos, não. Isso também se inclui, claro, no papel de marido e mulher. Mas se você não se vê como pecador e não vê quem Deus é, você não vai conseguir se relacionar direito com as pessoas, porque a arrogância e a soberba vai fazer com que você desdenhe dos outros, que você se ache sempre o melhor, sempre o superior, sempre a última bolacha do pacote. Você não vai conseguir ter um relacionamento feliz com a sua esposa, com o seu marido, porque ela casou com um ser santo. Quem é esse ser santo? É você. Isso aqui é de suma importância para que nós venhamos de fato a viver o cristianismo verdadeiro. E com base nisso eu vou passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro ali, Miguel, por favor.
primeiro princípio é o seguinte: quando todo esforço humano não é o bastante. Repare no que tinha acontecido com Pedro e seus amigos. Eles trabalharam, se esforçaram a noite toda. Eles deram duro, eles eram pescadores profissionais. Não é você que vai a cada 15 dias, não. Eles eram profissionais, eles deram duro a noite toda. E o que eles ouviram? Apenas um silêncio de não ter peixe para lugar nenhum. Você imagina, você trabalhar e voltar para casa sem um tostão furado. Foi exatamente o que aconteceu aqui com eles. E eles usaram toda a sua sabedoria, toda a sua artimanha de pesca, mas mesmo assim as coisas não deram certo. Porque tem horas que, por mais que eu e você venhamos a nos esforçar, a nos dedicar, darmos o nosso melhor, tem horas que as coisas não funcionam. E sabe o que é mais interessante? Nós normalmente costumamos ouvir mensagens que são opostos disso aqui que a Escritura diz. Que nós somos fracos, miseráveis e precisamos da graça de Deus. Via de regra, sabe quais são as mensagens que mais fazem sucesso? Aquela mensagem de que você vai chegar lá. Aquele que não te ajudou. Quase escorre aquela saliva maligna aqui, né? Esse aí vai se arrepender. Lembra aqueles que zombaram de você? Um dia eles vão ver você lá em cima. E vão ter que reconhecer, grande ele é. É por isso que eu creio piamente que a motivação da música Sabor de Mel, como a da Valesca Popozuda, Bonzinho no Ombro, Beijinho no Ombro, é a mesma. Pode ver, é a mesma, só que uma é a versão gospel. A outra é a versão mais secular. Mas o intuito é a mesma coisa. É mostrar que as pessoas vão se arrepender porque elas não deram valor a você. E constantemente as pregações que nós vemos nos púlpitos sonhe grande. Você vai chegar lá. Meu irmão, eu já fui em conferências. É impressionante. Toda conferência que eu fui, talvez tudo isso é exagerando, é a maioria delas. Falava, pastor, conferência para pastores, né? Você tem chamado para as multidões. Você tem chamado para as capitais. Eu nunca vi ninguém que foi chamado para ter igreja no Putim. São Luís Paraitinga. Pindamonhangaba, gente. Onde o anzol faz a curva, né? Se eu não me engano, assim, no caso de Pinda. É sempre lá. Não há nada mais desmotivador do que um palestrante motivacional. Nada. Dizer que você pode tudo, desde que você se esforce. Você não tem noção o peso que isso vai causar na sua vida. Porque a vida vai te mostrar que você não pode tudo. Mesmo você se esforçando, então você vai dizer, mas calma aí, o homem de Deus disse que se eu me esforçasse, que se eu me dedicasse, eu poderia sim tudo. E então você vai ficar bravo, sabe com quem? Não é com aquele homem. Na maioria das vezes você vai ficar bravo com Deus, porque você vai achar que Deus mentiu para você. Não, quem mentiu foi aquele falso homem. Essa mentira de que você pode tudo desde que você se dedique, é algo ilusório. É algo que vai trazer tristeza para você. Imagina o seguinte, está lá, um professor de escolinha de futebol, que ele tenha 100 alunos. 100 alunos. Sabe o que ele diz para esses 100 alunos? Você pode ser o melhor jogador do mundo. Pode. Via de regra, ele leva o jogo do Corinthians para dar palestra. Um que não foi o melhor. Longe de ser. Mas ainda, vamos colocar, ainda que leve um Messi, um Cristiano Ronaldo da vida. E ele tem ali diante dele 100 crianças. Ele diz, você pode ser o melhor do mundo. Olha aqui quem saiu da nossa escolinha. Por uma razão lógica e matemática. Ele está mentindo para aquelas crianças. Ali tem 100 crianças. O jogador de futebol, que ele joga ali dos 18 aos 35, quando jogar muito, dos 18 aos 35, 17 anos que ele vai ter de carreira. Ele está dizendo para 100 crianças que elas podem ser o melhor do mundo. Consegue ver que não encaixa? Você pode ser como Messi, como Neymar. Meu irmão, eles são raridade. Você pode ganhar milhões. É a mínima porcentagem desses jogadores que ganham tanto assim. Você não pode tudo. Não pode. Sabe o que é um bom conselho? Se você que é pai, um bom conselho não é você falar para o seu filho, filho, se você se dedicar, você pode conquistar o que você quiser. Um bom conselho talvez seja naquele filme Rock 1,
O primeiro, mais antigo. Onde o pai do Rock vê que o filho dele é burro. Hoje você não pode falar, traumatiza a criança, né? Você é burro, não pode. Só que ele vê, cara, esse rapaz aqui é um gênio com J. É muito burro. Então olha o conselho do pai dele. Filho, você é burro. Use a sua força. Hoje, a geração de Enzo, ouvindo isso, gente, suicida. Não aguenta. Nada contra que quer pôr filho. Nossa, filho de Enzo, pode pôr, tá? Só exemplo. Hoje em dia, a geração de Enzo, de Pietras e Sofias que a gente tem, se você ouve que você é burro, que você não pode tudo, isso traz uma marca muito grande. Depressão. Mas aquele conselho daquele pai, aquele foi um conselho verdadeiro. Rock então segue. E como ele sabe que a inteligência não é o forte, ele usa a sua força. E então ele vence na vida. Naquelas batalhas que ele pôde disputar. Nem todas ele venceu, claro, né? E a namorada dele, eu esqueci o nome da namorada dele, lá do Rock 1. A mãe dela faz a mesma coisa para ela e diz assim, olha, filha, você é feia. Seu corpo é meio encurvado assim, ó. Você não tem curvas sinuosas. Use a inteligência. Estude. É um conselho que às vezes pode doer. Mas isso pode salvar o seu filho de uma vida miserável. Pode salvar você de uma vida miserável. Você saber, olha, eu não posso tudo. Eu não sou o melhor. Há pessoas melhores do que eu. Este é o bom conselho. Por mais que você se esforce, se dedique, lembre-se, você e eu, nós somos limitados. Muito limitados. Apesar de ter trabalhado a noite toda. Pedro era especialista em pesca, meu irmão. Ele tinha franquia, tinha até franquia. Pedro era bom nesse negócio. Mesmo assim, trabalhando a noite toda. Se não fosse Jesus Cristo, com a sua ajuda divina, chegar e dizer, joga aqui. Ele tinha ido para casa sem nada. A família talvez teria ficado com fome. Tudo isso, esse ditado de que nós podemos tudo desde que nós dediquemos. Isso tudo foi parido lá na Revolução Francesa, lá com o Iluminismo. Porque lá o que eles fizeram? Eles simplesmente pegaram a revelação, a religião, colocaram ela de canto e disseram, agora nós somos seres iluminados, vamos utilizar apenas a nossa razão. Podemos todas as coisas. E trouxeram apenas desgraça. É tão certo que até os antigos, mesmo os pagãos, até os antigos pagãos, eles criam nessa questão de que é necessário uma força divina intervir na nossa vida. Se você ler a história secular, você vai ver, olha, a Ilíada de Homero, que é um clássico, que fala ali da guerra dos gregos e dos troianos durante uma década, constantemente você vê ali as forças divinas agindo. Quando os deuses, eles apoiavam os gregos venciam. Quando apoiavam o outro exército, os troianos venciam. Assim é a história do livro. É tão interessante, tem uma parte que quando nasce Paris, irmão de Heitor, o oráculo diz assim, este homem, este bebê vai trazer uma desgraça para essa nação. E o pai fica desesperado, gente, ela tenta sumir com esse moleque. O oráculo diz, né, que era como se fosse a voz de Deus, então ele exila o menino, o esconde, mas não adianta, ele vem e faz caca, destrói a nação. E é tão certo que Heitor morre no seu embate com Aquiles, por conta de Paris. Paris foi o frouxo que foi pegar a Helena para ele. Heitor morre, Heitor era guerreiro, Paris era um afeminado frouxo. E então, a Ilíada vai dizer que, quando está tendo aquela guerra final, Paris de repente pega o seu arco e joga a flecha. E a deusa Atena guia até o calcanhar de Aquiles, que era o único ponto fraco dele, que era um semideus. Mas consegue ver, até nisso eles acreditam, né? Olha, Deus guiando as coisas. Até os ímpios acreditavam nessas coisas. Agora, essa história de que eu faço o meu destino. Você acha que você pode mesmo, meu irmão? Com toda a sua força, sabedoria, inteligência, você acha que você pode dizer isso? Pergunta para Jonas. E aí, Jonas, como que foi decidir sobre a sua vida? Como que foi? Deu tudo certo? Obviamente que não. A Escritura vai dizer que se o Senhor
não edifica a casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guia os nossos passos, em vão trabalhamos, em vão dedicamos, em vão fazemos muitas coisas. Você precisa entender, você não pode tudo. Jonas não pôde ir para Tarsis. Mesmo que ele queria, não pôde. Moisés não pôde entrar em Canaã. Davi não pôde construir o templo. Davi, homem segundo o coração de Deus, guardou todos aqueles tesouros e disse: Senhor, eu vou construir um grande santuário. Deus disse: não! A sua mão é suja de sangue, o seu filho vai construir. Na contramão de muitos pastores e de palestrantes motivacionais, eu digo o seguinte: você não pode tudo desde que você se esforce. Você não pode. O que você pode é aquilo que Deus quer para você. E se Deus de fato tem algo para a sua vida, ainda que você não tenha toda a inteligência, toda a força e toda a sabedoria, se a vontade dele, assim vai acontecer, pode ter certeza. Do contrário, você pode trabalhar duro, assim como Pedro fez. E você vai sempre continuar frustrado. Se você, meu irmão, entende que você não pode tudo, você não vai ser um ser humano frustrado. A maioria das frustrações das pessoas de hoje é porque elas acham que elas mereciam mais, que elas se dedicaram tanto. Quantas pessoas hoje já vi as lágrimas: ai, eu estudei tanto, mas fiquei por 1/1000 de passar naquele concurso. Você não pode tudo. O que não é a vontade de Deus, mesmo que você tenha todo vigor e inteligência, não vai acontecer. Mas em contrapartida, há uma verdade também de que, se for a vontade de Deus, mesmo que você aparentemente seja um fraco, você pode conseguir coisas, se essas estiverem no plano de Deus. É por isso que nós vemos Abraão velho, tendo filho. Você lembra por que você acha que a esposa de Abraão coloca o nome do filho dela de Isaac? Riso. Porque na hora que Deus prometeu, ela gargalhou. Não gargalhou, exagerei, né? Mas ela deu risada. Ela riu. O seu marido tinha 75 anos. Ela era estéril. Aí Deus vem e diz: você vai ter um filho, mulher? Ah, vá. Só falta falar isso, né? Se Deus tem um plano, ainda que humanamente as coisas sejam impossíveis, elas vão acontecer. É por isso que até um gago como Moisés pode ser um pregador. Moisés, ele tinha a língua pesada, ele diz que não conseguia falar, mas Deus tinha aquele propósito. Este é o sentido de tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa juntar este versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, com o que a Escritura diz a respeito deste tema. Olha o que vai dizer 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Daí você junta isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E que se eu pedir alguma coisa segundo a vontade dEle, de Deus, Ele vai me ouvir. Então, você pode tudo, todas as coisas, desde que essas coisas sejam a vontade de Deus. Este é o sentido do texto. Lembra o exemplo de Paulo? Paulo diz na Escritura que ele queria ir a Roma. Paulo não tinha dinheiro. Era caro a viagem. Só que era a vontade de Deus que Paulo fosse a Roma. E sabe o que aconteceu? Paulo foi a Roma. Tá certo, não foi como ele queria, né? Foi como prisioneiro. Mas foi. Se é a vontade de Deus, se está nos planos de Deus, ainda que nós tenhamos limitações humanas, pode ter certeza, o Senhor vai prover. Semana retrasada, eu nunca tinha feito, né? Os irmãos foram me aconselhando: pastor, faz aquela caixinha de pergunta lá no Instagram. Daí eu fiz. Fazer de novo, semana que vem. Daí eu fiz. E um monte de perguntas lá, algumas sem cabimento. Tentei responder todas que eu sabia. Daí teve uma moça que me perguntou assim: pastor, eu já estou com 30 anos e não casei, o que faço? O que você aconselhava para uma dessa? Que a gente resolve o problema, né? 30 anos, pastor! Porque você sabe, a mulher ela tem uma idade ali, né, de casar. Dos 15 aos 20 ela escolhe. Dos 20 aos 25 ela é escolhida. Dos 25 em diante apareceu, não rejeita. De forma alguma. Brincadeira, mas se precisa analisar, claro, né? Apareceu dos 25 em diante, é lucro. Mas então, o Salmo 127, olha o que o salmista vai dizer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Olha o que ele está dizendo. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Em vão, não adianta. Deus precisa estar na causa para as coisas prosperarem. E eu mandei este versículo para essa irmã, né? Ela falou, pastor, mas o que isso tem a ver? Eu falei, olha, se Deus não está com você, não há o que se faça. Agora, já que você crê que está, irmã, capricha progressiva. Mary Kay, eu sei que é caro, mas pelo menos para investimento, antes do casamento compensa. Depois você vai para o Monange, para Avon, dá uma melhorada, né? Algo mais barato ali. Mas tem que ter investimento, tem que ter investimento. É assim que funciona. Segundo, põe o segundo aí, por favor, Miguel. Segundo princípio, Deus cuida do seu povo e exige obediência. Deus cuida de nós e exige obediência. No Evangelho de João, capítulo 20, João vai dizer que os milagres que Jesus fez, eles estão aí justamente para que nós venhamos a crer. Todos esses milagres para que nós venhamos a crer. Pedro, através deste milagre da pesca, mesmo tendo visto outros, por conta daquilo ali, ele de fato tem a noção. Ele é Deus. Ele é o esperado. Então ele diz, Senhor, se afasta. Os milagres de Jesus acontecem sim para provar que Ele é Deus. Mas você sabia que muitas vezes os milagres acontecem simplesmente para Ele cuidar de nós? Cuidar do seu povo. Olha a multiplicação dos pães, gente. Foi só para matar a fome deles. Você consegue imaginar? E Jesus, você está lá. Oh, Deus tem que fazer um milagre na sua vida. A última coisa que você ia pedir é 2 pães franceses. Você imagina, Deus está lá, Senhor, o que você quer? Fala, meu filho. Ah, Senhor, pão na chapa com manteiga. Ah, maravilha. Pão. Peixe. Vinho. Lembra quando ele pegou e fez o milagre do vinho? Qual que era o objetivo ali? Foi o primeiro milagre dele, sim, mas foi para livrar os noivos de vergonha, porque festa sem bebida era uma vergonha. Então, olha o que Deus faz. Eu vou fazer esse milagre aqui, precisando ser envergonhado, hein? Deixa comigo. Olha como que Deus cuida de mim e de você, sempre cuida. E Ele vai continuar cuidando. Eu sei que este cuidado que Deus tem para conosco, que às vezes é nas mínimas coisas, né? Quantos irmãos eu já ouvi falar, gente, é impressionante, o dia que eu estava precisando, não é que o negócio apareceu? Eu falei para os irmãos, né, uma vez, eu cheguei na caixinha de correio lá de casa para ver se tinha chegado a conta de luz, tinha chegado, junto com R$50. Gente, será que foi o cara que ficou com dó de mim, né? Colocou a conta e já colocou 50 para pagar? Nessas mínimas coisas, Deus ele vem cuidando de mim e de você. Mas é claro que esse cuidado, ele vem por meio da fé. Nós precisamos ter fé em Deus para fazermos aquilo que é correto. Para tomar a decisão correta. E Ele diz que Ele vai cuidar de nós, mas é necessário sim, que você venhamos a crer e a obedecê-lo. Se coloque no lugar daquela viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um pouco de azeite. Seu filho. Ela diz que eles comeriam aquilo dali e depois morreriam. E aí então chega o bispo Macedo, brincadeira, bispo Macedo não, chega o profeta de Deus de verdade e diz, faz para mim primeiro. Gente, Macedo, acho que pegou esse versículo para ele, né? Mas ali era o homem de Deus. Ela disse, não, eu só tenho um bocado de azeite, vou fazer para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer, acabou. Ele disse, primeiro para mim. Então ela faz o quê? Ela crê. Por conta daquela fé, ela viu o milagre de Deus na vida dela. Ou seja, devemos crer no Senhor. Eu falei para os irmãos, acho que há 2 semanas, né? O irmão estava aqui nos contando, que chegou na igreja há pouco tempo e ele sabia, eu preciso ser fiel com o dízimo. Ah, mas estou com conta, com isso, com aquilo, então. Mas ele falou, não, esse mês eu começo. Separou o dinheiro lá na Bíblia, lá, esse aqui é o dízimo. Começou a pagar as contas, faltou, já foi na Bíblia. Mês que vem eu começo. Daqui a pouco passou, falei, não, vai para cá de novo. Creu que Deus proveria. Na semana seguinte, na pandemia, a esposa conseguiu um trabalho registrado. É necessário fé. Fé no Senhor para fazermos aquilo que é correto. Jesus, ele entra no barco, Pedro não reclama. Jesus diz assim para ele, olha, Pedro, vamos um pouquinho para o mar de novo. Mais a noite inteira. E Jesus vem e diz, Pedro, primeiro, eu vou precisar do seu barco emprestado.
Depois, eu vou pregar aqui um pouquinho, Pedro. E as pregações de Jesus, meu irmão, ó. Você pensa que a minha demora? A minha é 45 minutos no máximo. A dele demorava. E então, ele diz, Pedro, eu vou precisar do seu barco emprestado. Pedro, eu vou querer que você me acompanhe e que você ouça minha pregação. E Pedro, vamos um pouquinho mais para o fundo. Vamos trabalhar mais um pouquinho, Pedro. Obedecer a Cristo é fruto de fé. Precisa ter fé. Pedro era experiente. Ele sabia, hoje o mar de fato não está para peixe. Aí no final do expediente, gente, que é uma coisa pior que o patrão dá serviço no final do expediente? Final do expediente. Experimenta. Um pedreiro chegar para o servente, sexta-feira, 5 horas da tarde. Sexta-feira você sabe, né? Dia que o pedreiro recebe, né? Sexta-feira, às 5 horas da tarde, as ferramentas todas limpas ali. E o pedreiro chega e diz assim, rapaziada, seguinte, tem mais 2 traços de cimento só para a gente terminar, vamos rapidinho. Eu fico imaginando. O serventaiado se revolta, é a pasada no meio da cabeça. Eu fico imaginando aqui, os companheiros de Pedro de serviço. Seu Pedro, burguês, coxinha, opressor, cadê o sindicato dos pescadores, gente? Eu já imagino eles reclamando. Você reclamaria. Mas mesmo assim, eles obedecem. Às vezes eu e você estamos desanimados, exaustos, querendo consolo. E Deus exige de mim e de você fé. Fé e atitude. Pedro precisou de fé. Primeiro, precisou de fé para permanecer ali, para ouvir o ensino de Jesus. Imagine um Uber, roda a noite inteira, na hora que chega em casa, sem dinheiro nenhum, só gastou combustível, desgaste com o carro. E chega alguém, agora eu preciso do seu carro, você leva, eu não sei para onde, eu vou pregar e vai demorar a pregação, hein? Pedro não reclamou. Pedro disse, eu vou. Pedro creu e Pedro obedeceu. Agora repare como que nós somos. É diante da primeira dificuldade, diante da primeira luta. Hoje não vou ao culto. Estou de mal. Com quem? Comigo ou com Deus? Se for comigo, não tem problema. Não vai acontecer muito com você não. Se for com Deus, você tem um problema? Perdi o trabalho, não vou à igreja. Meu Deus, é aí que você tem que vir. Aí que você precisa clamar a Deus por isso. Pedro precisou de fé. Porque a incredulidade é a irmã da desobediência. Como assim? Jesus, ele às vezes nos dá ordens que parecem ser difíceis. Aqui parecia uma ordem até meio descabida. Senhor, nós somos especialistas. A noite inteira nada. E o Senhor vem falar para a gente pescar no raso. Tá de brincadeira, né? Às vezes Deus nos dá algumas ordens assim. E às vezes, por falta de fé, nós deixamos de ver a mão de Deus em nossa vida. Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. É isso que o Senhor falou? Exatamente assim que eu vou fazer. Por que você acha que Israel não conseguiu entrar em Canaã? Porque eles foram desobedientes? Não. Em primeiro lugar, porque eles não creram. Eles não creram que Deus daria força para que eles pudessem vencer aqueles gigantes que estavam na terra. Porque você lembra? Os espias, a maioria chegou falando mal. Olha, Deus deu a terra. Eles foram fazer lá, né? A precursora. Deram uma olhada antes. E então, tirando Josué e Caleb e todos os outros dizendo, a terra é boa. Cara, mas tem uns gigantes desse tamanho, assim, ó. Deixa quieto. Eles não creram que Deus daria força a eles. Não creram que eles poderiam vencer. É por esse motivo, olha para você ver. Quando você ouve nós constantemente dizendo assim, mãe, não terceirize a educação de seus filhos. Eduque-os. A primeira reação da maioria das mães é, eu não tenho capacidade. Eu não tenho estudo. Eu não dou conta. Aí então, acontece a pandemia. E o que as mães estão fazendo? Estão sendo mães homeschooler. Estão ensinando os filhos em casa. É aquilo que eu falo há 5 anos, hoje você consegue ver. Gente, eu consigo. O pastor parecia doido, mas agora eu consigo ver. Gente, meu filho está aprendendo mais. Eu já ouvi testemunho aqui de irmãs dizendo, foi tirar o filho da escola e começar a ensinar ele, o menino está melhor. E a escola era particular. É que às vezes falta para mim e para você fé. Falta fé às vezes para mães com filhos pequenos crerem
que se elas saírem do seu trabalho para cuidar das crianças, que Deus vai sustentar através do trabalho do marido. Falta fé. Aí, então, nós olhamos apenas o lado monetário, o lado financeiro, e acabamos desobedecendo o Senhor. Ah, pastor, mas hoje está difícil criar filho. Meu irmão, quando foi fácil? Hã? Quando foi fácil? Nunca foi. Pastor, mas hoje as coisas estão mais caras. Eu posso provar para você que você é rico, milionário, sem você saber. Leandro Narlock, no seu livro O Guia Politicamente Correto da História do Mundo, ele vai dizer que um cidadão pobre hoje, vive melhor do que um nobre do século XVII. Por que ele dá esses dados? Primeiro ele faz a seguinte pergunta, e eu vou só repetir a pergunta. Quantos aqui tem banheiro em casa? Levanta a mão só para eu saber. Banheiro. Tem? Todo mundo tem banheiro. Graças a Deus, né? Tem gente que tem dois, pastor. Você tem banheiro. Um nobre, no século XVII, não tinha. Banheiro dele, terceira moita à esquerda. Não tinha. Talher. Talher era coisa de gente rico. Casaco. Era coisa de gente milionário. Tanto é que o casaco entrava como dote quando a pessoa ia casar. Você imagina, você chega numa moça hoje para casar, chega no pai dela e diz, olha, eu quero casar com a sua filha, né? Eu tenho certeza que ela é a mulher de Deus para mim. O que você tem? 2 blazers. Não é o carro não, isso aqui, ó. Imagina o pé que você toma, hein? Vai embora daqui, reda Satanás. Você ri. Mas você tem mais. A Raquel tá falando que eu tenho 2 blazers. Você viu, não? Eu tô com esse, tô com preto. Milionário. Repare. Hoje continua difícil, irmãos. Antes era mais. Mas não devemos esquecer. O justo viverá pela fé. E para encerrar, o terceiro princípio, põe ele, por favor, Miguel. Se fosse 2 blazers, né? Carro, teria. Terceiro princípio, a Bíblia nos anuncia que somos pecadores. Este é o anúncio do Evangelho. Jesus faz aquele milagre. E então, Pedro diz, Senhor, se afasta de mim. Diante daquele milagre, Pedro viu a santidade de Deus e a sua própria pecaminosidade. Diante daquele fato, Pedro consegue olhar para si e dizer, eu sou o pecador. Lembra Isaías? Quando Isaías diz assim, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram a Deus. João, quando tem uma revelação de Deus, quando o anjo chega diante dele, o que acontece com João? Cai com o rosto prostrado em terra. É isso que acontece com todos aqueles que têm um encontro com o Senhor. O que se espera é que eles digam exatamente como Pedro. Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Repare, Deus ele se aproxima daqueles que justamente se consideram indignos. É desses que Deus se aproxima. Às vezes você está longe de Deus, mesmo na igreja, sabe por quê? Porque você acha que você é bom demais, que você merecia melhor, um carro melhor, uma casa melhor, que você merecia coisas melhores. E então, você, achando que está próximo, você na verdade está distante. Lembra o fariseu e o publicano? Os dois chegam para orar diante do Senhor. O publicano está ali, o fariseu está ali. Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Dou o dízimo de tudo, jejuo 2 vezes por semana. Eu cumpro rigorosamente os ritos. E diz a Escritura que o publicano, o cobrador de imposto, o corrupto, do fundo, não ousa nem erguer a cabeça, mas abaixa, bate no peito e diz assim, Senhor, se propício para comigo, pecador. E a Escritura diz que este daí sai dali justificado. Porque é se ver como pecador para que possamos nos aproximar de Deus. Isso aqui é o pilar da fé cristã. Se ver como indigno. Se ver como pecador, como não merecedor de coisa alguma. Isso daqui é basicamente o resumo do calvinismo. Seu primeiro princípio é a depravação total, ou seja, somos totalmente depravados, indignos. Não merecemos coisa alguma.
muito menos a salvação. Se você entende isso aqui, você não vai ficar frustrado quando você trocar o seu escorte por outro escorte. Quando você não ter aquele salário que você sonhava. Quando você não ter o carro que você pesquisava no LX com aquela fé imensa, mas que não veio. Você precisa entender isso daqui. Pedro disse, sou indigno. Então Jesus disse, Pedrão, agora que nós estamos juntos, rapaz. Agora você é digno até de ser apóstolo, porque você reconheceu que você é indigno. É assim que acontece com o Senhor. Precisamos aprender que não somos nada. E para encerrar, precisamos também aprender a abrir mão das coisas. Repare aqui, Pedro no dia da sua maior pesca, a ponto de 2 barcos quase afundarem. Tamanha era a quantia de peixes que eles tinham conseguido. No dia em que o seu negócio deu o maior lucro, sabe o que ele faz? Jesus diz, larga e vem. Jesus podia mandar, me siga na pandemia, já está fechado, né? No dia do maior lucro. A vida de um homem, ela não se resume a coisas. A vida de um homem, ela se resume a obediência. E quando eu digo homem, no sentido geral, claro, né? Mulher também. A nossa vida se resume a obedecer a Deus. A dizer sim para aquilo que o Senhor nos propôs. A obedecer e seguir aquilo a qual o Senhor nos vocacionou. Eu gosto dessa palavra vocação, né, que é vocare, do latim chamado, que Deus nos chama para algo, em diversas áreas. Pastor, eletricista, mãe, empresário, várias áreas. Deus nos chama. Andar com Jesus é uma vida de renúncia. A conversão genuína sempre vai exigir algum tipo de renúncia. Não há a possibilidade de você se converter, buscar a Deus e não precisar renunciar absolutamente nada. Não, essa conta ela não bate com o cristianismo. É necessário que você aprenda a abrir mão de coisas. Sejam elas amizades. Dificilmente você vai conseguir ter as mesmas amizades que você tinha. Às vezes é um relacionamento, sonhos, status, que é algo para acabar com o ser humano, do que ele ter que virar alguém insignificante diante da sociedade. Eu já falei para os irmãos, tem alguns perfis no Facebook que eu acompanho, principalmente você que é mulher, acompanhe. Marcela Brito, Regiane, Feminilidade Cristã, Beatriz Araújo, Renata Cortez. Ouça essas irmãs, algumas até com formação superior. Você olha o Instagram dela, está escrito assim, fulana, cristã, esposa, mãe, dona de casa. Gente, que currículo pífio, hein? Pelo menos para a sociedade, né? O que você é? Dona de casa. Elas fizeram uma live esse tempo atrás, essa semana, e os comentários delas lá, eu até falei, gente, olha, é um ótimo nome para vocês, Entre Panelas e Livros. Essa é a vida das irmãs. Entre Panelas e Livros, muito sábias, muito sábias. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. O falso evangelho é que promete que você pode ter Cristo e tudo. Não pode. Olha, para encerrar, você me perdoe de dar este exemplo aqui. Eu tento, ao máximo, não dar nenhum exemplo pessoal. Eu acho que isso não convém na maioria das vezes. Mas esse exemplo aqui, eu creio que é necessário. Né? A maioria dos irmãos conhecem a minha história. Eu estudei 8 anos para passar em um concurso. 8 anos, não foram 8 meses, não foi um cursinho de 8 meses. Anos. Anos me dedicando, estudando. O Tiago está aqui, testemunha, estudou junto comigo. E depois de ter entrado lá como um soldado e ter alcançado o grande objetivo que eu tinha, que era ser sargento, veio a minha vocação. Abra mão. Largue. Foi fácil? De forma alguma. Nem um pouco. Ainda mais para quem veio de uma família extremamente pobre, com a mãe com ensino médio e um pai com a 3ª série do primário. Difícil. Muito difícil.
E quando eu falo isso, as pessoas, talvez que me veem na internet, pensam assim, pastor, mas também uma igrejona dessa, né? Os irmãos só que testemunha. Quando lota, 30. Quando lota. Mas eu creio que a vocação, ela está aí diante de nós. Você decide, ou obedece, ou faz como Jonas, obedece na marra. Não tem alternativa. E hoje em dia, no país como o Brasil, numa crise dessa, uma carreira estabilizada, pelo menos para mim, valia muito. Para você pode não dar tanto valor, mas para mim valia muito. Então, alguns que descobrem que eu fiz isso, você largou? Gente, eu não larguei nada. O que é uma carreira, comparado com aquilo que Deus fez por mim e com aquilo que Ele me chamou? Aí eu começo a lembrar de homens de Deus que de fato largaram coisas consideráveis, como Martin Lloyd Jones, que talvez seja o escritor que mais me influencia, o pregador que mais me influencia. Martin Lloyd Jones, ele era médico assistente da rainha da Inglaterra. Não, ele não era sargento da Força Aérea. Médico assistente da rainha da Inglaterra. E então, ele abre mão da medicina, do seu posto, para se dedicar somente ao ministério. Então, as pessoas perguntaram para ele, o que foi largar tudo isso? A resposta dele foi, eu não larguei nada. Nada. Ser cristão é saber renunciar às coisas. É saber, às vezes, perder por amor a Deus. Pedro, no dia da sua maior prosperidade, largou. Foi ser apóstolo. Foi ser morto, crucificado, martirizado. Mas, acima de tudo, foi ser obediente. Para que eu e você jamais venhamos a esquecer daquele versículo que diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Amém, meus irmãos?